Creio que por agora, vocês que acompanham o canal já estejam bem mais por dentro desse mundo dos jogos de tabuleiro. É provável até que já estejam jogando com uma frequência quase semanal. Porém, existe algo que ainda não discutimos aqui, mas que é bastante importante. Por isso, é chegada a hora de falar sobre etiqueta na mesa dos jogos de tabuleiro. Aqui, no De Quem é a Vez, explica. Antes da gente começar, se você já curtiu a ideia desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e acione o sininho. Bem, agora vamos entrar nos itens do nosso manual de etiqueta, mas antes é importante destacar a regra de ouro. O dono do jogo determina como o jogo será tratado. Ou seja, se você irá jogar o jogo de alguém que não conhece, observe, escute, pergunte. Observe, por exemplo, como as cartas são embaralhadas. Escute para tentar identificar se a dona ou o dono do jogo manda alguma dica sutil do tipo: esse jogo é ótimo, cheio de informações secretas, desde que as peças e cartas não fiquem marcadas. E perguntar nunca é demais. Lembre-se que o jogo que está jogando muitas vezes pode ter custado uns R$300 ou mais. Ou pior, pode já não estar sendo mais produzido, vulgo out of print. Ou seja, vale chegar e perguntar: será que existe algum lugar onde eu possa colocar essa minha xícara de café? Não tem problema deixá-la aqui na mesa? E isso nos traz justamente para o primeiro item do nosso manual de etiquetas: bebidas. Respingos de bebidas podem ser bem inconvenientes e gerar bastante desconforto, especialmente quando é café ou algo açucarado que mancha e marca os itens do jogo. Em ambientes públicos e abertos, como luderias ou praças de alimentação, esses riscos aumentam e a atenção precisa ser redobrada. Tem gente que quer tanto que mais pessoas entrem nesse meio maravilhoso dos jogos de tabuleiro que é capaz de levar parte do seu acervo particular para eventos e deixar completos estranhos jogarem. Porém, tenha um cuidado extra com os jogos que não são seus. Tente pedir um porta-copos para não deixar a condensação da bebida escorrer para a mesa. Ou, melhor ainda, deixe as bebidas embaixo da mesa ou em uma mesa do lado, se possível. Porém, creio que o ideal seja beber em garrafas que podem ser fechadas. Se você notar outros jogadores com bebidas, tente não se debruçar sobre a mesa e tenha a atenção redobrada. Eu mesmo já esbarrei numa bebida que, por sorte, estava em uma garrafa fechada. O coração parou na hora. Seguindo a mesma lógica do item anterior, outro ponto importante são as comidas. Quando saímos para jogar, dificilmente ficamos menos de 2 horas. A ideia é tentar aproveitar ao máximo aquele momento de maior conexão com nossos amigos. Portanto, é inevitável querer comer algo em algum momento da jogatina. Mas isso também não pode ser responsável por gerar atrito e confusão entre os participantes. Não é porque estamos em uma mesa que podemos usar as cartas como guardanapos para tirar a gordura de nossas mãos. Sendo assim, se você não tiver uma mesa que permita salvar o jogo, evite pedir comidas gordurosas que precisem ser manipuladas com as mãos. E o que é uma mesa que salva o jogo, Rafael? É aquela mais funda que a gente pode colocar um tampo sobre. De qualquer forma, o ideal é comer uma distância segura do jogo. Mas se você não conseguir uma outra mesa para isso e estiver a fim de ingerir salgadinhos gordurosos, use uma mão para comer e a outra para manipular as peças e cartas. Ou até mesmo peça ajuda dos demais participantes para mexerem em suas peças caso eles não estejam comendo também. Manter guardanapos e papel toalha por perto é o ideal. Usar pratos para apoiar a comida também, caso seja um sanduíche ou algo assim. E por fim, terminando de comer, corra para um banheiro e lave bem as suas mãos, secando-as depois. Um ponto delicado que eu mesmo só comecei a me dar conta recentemente é o embaralhamento. Há quem goste de ser como um verdadeiro mágico e embaralhar as cartas de 1000 maneiras diferentes, mas nem todas elas possuem uma qualidade que aguenta o tranco de ser envergada para trás diversas vezes. O ideal é evitar o chamado embaralhamento rifle, que é aquele em que a gente divide o maço em 2 menores e puxamos ambos os lados para trás
soltando as cartas umas sobre as outras, tipo... Dê preferência para o embaralhamento faro, que é aquele em que a gente encaixa uma metade do baralho em cima da outra sem deformar a carta em momento nenhum. Essa é uma preocupação particularmente importante em jogos de construção de baralho ou deck building como Dominion, porque você irá embaralhar as suas cartas umas 20 vezes ou mais durante o jogo. Existem jogos que são complexos e acabam necessitando de uma ajuda extra aos novatos, mas evite fazê-los de fantoches, porque existe uma linha muito tênue entre oferecer ajuda aos novos jogadores e jogar por eles. Se estiver jogando pela primeira vez um determinado jogo, tente falar algo como: Quais são as minhas opções nesse turno? ou algo como: O que eu devo fazer se quiser que tal coisa ocorra? Dessa forma, você irá minimizar o risco de alguém fazê-lo de fantoche, já que você irá diminuir o fluxo constante de dicas, alertas e avisos. Se mesmo assim você sentir que tem gente demais se metendo no seu jogo, seja claro e fale que você gostaria de tentar jogar um pouco mais sem ajuda. Caso você seja um veterano do jogo, tenha sempre em mente que parte da graça é ir descobrindo por conta própria certos desafios e estratégias ao longo do jogo. Então saiba a hora de dar o carro na mão do novato para ele próprio controlá-lo. Ofereça sugestões, mas não sobrecarregue. Afinal de contas, a melhor maneira de aprender um jogo é jogando. Uma velha conhecida que vem lá do nosso primeiro de Quem é a Vez Explica e que requer atenção é a analysis paralysis, ou paralisia por análise. Essa tendência de pensarmos demais no que iremos fazer, típica de jogadores mais veteranos, pode ser bem prejudicial à diversão coletiva. Eu sei que ganhar pode produzir uma sensação muito boa na gente, mas não às custas da frustração e tédio de todos os demais envolvidos na partida. Tente perceber se você está levando muito mais tempo em seu turno que o restante dos jogadores. Isso é um bom indicativo de que ou você está com dificuldade de lidar com o jogo, o que significa que talvez você não esteja pronto para ele ainda, ou que você está obcecado em fazer a melhor estratégia possível e ganhar. De qualquer forma, peça desculpas pela demora e tente jogar tendo em mente a experiência como um todo e não apenas a sua isoladamente. Apesar de ser quase onipresente em nossas vidas, ele deve ser esquecido durante as partidas de jogos de tabuleiro. Sim, estou falando do celular. Claro que há situações extremas em que você precisará usá-lo, mas não é sobre isso que eu estou falando. O ponto aqui é que ao puxar um celular durante a partida, o recado que está sendo passado é de que você só está se importando com o seu jogo e não com aquela experiência coletiva entre amigos ou mesmo desconhecidos. Ah, mas e quando tem alguém que sofre de análises parálises? Ou quando o downtime é muito grande? Veja bem, um erro não costuma justificar outro. Ou seja, se há alguém sofrendo de análises parálises, o certo é essa pessoa corrigir esse comportamento. Porém, com relação ao downtime ou tempo morto, que é um problema inerente dos jogos, a solução seria combinar algo previamente caso esse tempo seja muito elevado. Mas lembre-se sempre que parte do charme, da graça dos jogos de tabuleiro é estar inteiramente presente com outras pessoas se divertindo naquele momento. Para fecharmos nossa lista de etiqueta, apresento um ponto que pode gerar dúvidas e até certa polêmica. Como lidar com estranhos? Como assim, Rafael? Imagine a seguinte situação. Uma partida está prestes a começar e algum estranho pergunta se poderia se juntar à jogatina. O que você faria? Claro, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por incrível que pareça, já fui do mundo da dança por alguns anos a ponto de frequentar bailes quase todo fim de semana. Neles havia todo um código do tipo, se o cavalheiro chama uma dama que ele não conhece para dançar, seria educado aceitar a primeira dança. Porém, uma dança leva, 3 minutos. Já uma partida de jogos de tabuleiro pode levar 3 horas. Ou seja, numa dança você pode se livrar de alguém inconveniente muito mais rapidamente que durante uma partida de Terraforming Mars, por exemplo. Como não sabemos a personalidade de quem está se convidando para jogar, que inclusive a gente já gravou um vídeo só sobre isso, de personalidades e tipos de jogadores aqui no canal, o ideal é você ter algum tipo de combinado entre os seus amigos a respeito dessa possibilidade. Se vier alguém estranho e houver lugar,
Vocês aceitarão? Ou vão dizer educadamente que estão esperando um amigo chegar? Por outro lado, há o próprio estranho, que pode ter sido deixado na mão naquele dia e está apenas querendo se divertir. Se esse for o seu caso, convide-se, mas com bastante educação e tenha um cuidado redobrado para não cometer nenhuma das 6 gafes anteriores. Além disso, seja alguém agradável à mesa. Você está conhecendo essas pessoas. Não seja ultra competitivo, nem fique se vangloriando das suas conquistas. Caso contrário, a sua fama começará a circular pelo baile e ninguém irá querer dançar com você. No fim das contas, cada um possui o seu próprio manual de etiqueta. Porém, ser cortês e ter consideração com os demais é sempre bem-vindo, não importa em qual grupo você esteja jogando. Outro ponto importante é que por mais que você ame os seus jogos, eventualmente pode acontecer de uma carta ficar levemente marcada ou, sei lá, de um meeple perder uma lasquinha da cabeça. Eu sei, é muito difícil isso pra você, mas tente evitar uma abordagem materialista sobre esse assunto. Se você ainda estiver conseguindo jogá-los e se divertindo com os seus amigos, isso é o mais importante sempre. Caso tenha alguma dica de etiqueta que queira acrescentar, é só jogar aqui nos comentários. Valeu, pessoal!